Meia-noite e 25, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi afastado do cargo hoje pela Justiça do Rio de Janeiro. Marcelo Correge traz detalhes para a gente. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro declarou nulo o acordo assinado em janeiro desse ano, que reconheceu a validade da eleição vencida por Edinaldo em 2022. O acordo encerrava disputas judiciais e um dos signatários era o ex-presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes. No último dia 5, a deputada federal Daniela do Vaguinho, do União Brasil, pediu ao Supremo Tribunal Federal o afastamento de Edinaldo Rodrigues, apresentando uma perícia que apontava falsificação na assinatura do Coronel Nunes. Na ocasião, o ministro do STF, Gilmar Mendes, negou o afastamento de Edinaldo, mas determinou que o Tribunal de Justiça do Rio fizesse a apuração imediata e urgente dos fatos. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro pediu para ouvir o Coronel Nunes na segunda-feira passada. Através de um advogado, Coronel Nunes informou que não poderia comparecer por problemas de saúde. Na decisão de hoje, o desembargador lembra que a capacidade mental do coronel está em dúvida desde 2018, quando foi diagnosticado como portador de câncer no cérebro. Diante desses indícios, o Tribunal de Justiça do Rio decidiu afastar Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF imediatamente. Para o lugar dele foi nomeado um interventor, Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da entidade. A Justiça do Rio determinou que ele convoque novas eleições o mais rápido possível. Hoje mais cedo, antes de ser afastado, Edinaldo Rodrigues falou com jornalistas em Assunção, no Paraguai, onde acontece o Congresso da FIFA, e garantiu a autenticidade da assinatura de Coronel Nunes. Com certeza absoluta, porque foi o diretor jurídico da CBF, que tem total autonomia e respaldo. E ele, na presença da sua esposa, dona Rosa, e também da sua filha, que também é advogada, o coronel nos assinou com toda a convicção. Isso foi lá em Belém. Não há recurso para a decisão de hoje, mas Edinaldo pode ser reconduzido ao cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça ou do STF. Essa é a segunda vez em que Edinaldo Rodrigues é destituído da presidência da CBF. Em dezembro de 2023, o mesmo desembargador afastou Edinaldo em um processo movido por um grupo de dirigentes, entre eles o Coronel Nunes, que apontava ilegalidades na eleição. Um mês depois, ele voltou ao comando da CBF por decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, do STF. É isso, o imbróglio é grande. Só que para apimentar um pouco mais essa relação, hoje as federações de futebol do futebol brasileiro, né, as federações estaduais, elas que haviam eleito o Edinaldo de maneira unânime, todas as 27 federações, não abriram as portas para Ronaldo, por exemplo, fenômeno que tentou se candidatar à presidência da CBF. Hoje, 19 das 27 federações soltaram um manifesto, agora à noite, que diz o seguinte, o título é Manifesto pela Estabilidade, Renovação e Descentralização do Futebol Brasileiro. Vou resumir a nota aqui para vocês. Eles dizem que o futebol brasileiro vive um momento decisivo, é urgente enfrentar os desafios estruturais que há anos limitam o potencial do nosso futebol. Precisamos de um calendário equilibrado, arbitragem profissionalizada, gramados de qualidade, segurança nos estádios e competições fortalecidas. Para que isso aconteça, é fundamental garantir estabilidade institucional à CBF. Precisamos virar a atual página de judicialização e instabilidade que há mais de uma década compromete o bom funcionamento da entidade e o avanço do futebol brasileiro. É também momento de resgatar a autonomia interna da CBF, hoje sufocada por uma estrutura excessivamente centralizada e desconectada das instâncias que compõem o ecossistema do futebol nacional. E aí a nota segue, e aí eles querem uma renovação de ideias, práticas e tudo mais. No final, aqui unidos com esse propósito, assumimos o compromisso de construir uma candidatura à presidência e vice-presidências da CBF, comprometida com um novo ciclo para o futebol brasileiro, mais democrático, mais integrado e mais aberto à participação de todos. Queremos uma CBF forte, querida por dentro, admirada por fora e novamente amada por todos que fazem do futebol a alma do nosso país. Assinam este manifesto as seguintes federações. E são 19 as federações estaduais que assinam esse manifesto.
Tendo em vista como funciona o nosso quadro eleitoral aqui para a presidência da CBF, as federações têm muito mais poder do que os clubes, têm um voto com mais peso. Então, o que significa? Que 19 federações são praticamente, né, Mansur, suficientes para que possam eleger um novo presidente, caso as eleições sejam realmente convocadas como como foi mandado, né, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que o Fernando Sarney, que é o interventor nomeado, convoque essas eleições o mais rápido possível e, pelo manifesto, é muito provável que essas 19 federações consigam eleger um novo presidente. Agora o Edinaldo está recorrendo, não recorrendo porque não cabe recurso no TJ, mas vai às instâncias superiores, o Superior Tribunal do Rio e o Superior Tribunal Federal, para tentar voltar ao cargo. O imbróglio continua e o Ancelotti está vindo para essa confusão toda aí, ô Mansur. Imagina ele lendo as notícias, tentando entender o que está acontecendo. Mas peraí, ele era presidente semana passada, agora não é mais, pode voltar a ser de acordo com o novo decreto, tem gente querendo novas eleições, e aí? É complicada a situação, né, Mansur? O Ancelotti, no primeiro dia dele, teve que lidar, aliás, um dia após ser anunciado pela CBF, teve que lidar com perguntas que ele imaginava que não iria precisar lidar naquele momento, porque aparentemente a CBF queimou a largada do anúncio, justamente porque estava marcada uma audiência sobre esse caso na Justiça e era preciso criar um fato novo que criasse algum tipo de constrangimento, como se dissesse, eu preciso estar aqui, eu, Edinaldo, porque eu estou comandando aqui a solução da Comissão Técnica da Seleção Brasileira e só eu sou capaz de garantir estabilidade ao futebol brasileiro. Enfim, não funcionou, e aí dias depois o Ancelotti está recebendo a notícia de que quem o contratou não está mais. Aí tem duas. Em relação ao Ancelotti, eu acho que assim, ele sabe no íntimo dele que quem entrar não vai tirá-lo a essa altura. Ele é maior que tudo isso? Ele está acima disso pelo status. A grande questão é com quem ele quer se relacionar. Ele vai emprestar a sua imagem a uma entidade onde, não estou dizendo que isso aconteceu, onde há uma denúncia e diz a Justiça que isso aconteceu, diz o despacho do desembargador hoje, que a CBF é um local onde as pessoas que contrataram o Ancelotti ou pessoas próximas a quem contratou o Ancelotti, ou pessoas daquela gestão em algum momento, que alguém, para homologar a eleição desse presidente que contratou o Ancelotti, falsificou uma assinatura, né? Então, com quem o Ancelotti quer lidar? Com essa estabilidade política? Está disposto ele a ir para um lugar onde vão exigir dele conquista, mas a estrutura parece tão instável e tão frágil sob o ponto de vista de comando da entidade? É isso só que pode estar na cabeça do Ancelotti. Em relação a ele chegar alguém que vai tirá-lo do cargo, acho que isso não é o mundo real. O Fernando Sarney já deu uma entrevista, né, dizendo que não vai mudar nada do que foi feito até agora, né, nesse aspecto, que a ideia é convocar eleições o mais rápido possível. Em relação... com essa proximidade que a gente tem, não é que a Copa do Mundo vale tudo, não vale tudo. Só que o futebol ele tem que seguir, de alguma maneira. Então, seja o Fernando ou a possibilidade depois de uma eleição e troca ou entrada de uma nova diretoria, é sempre importante passar isso para esse treinador, para esse ciclo da maneira que está se encerrando, né? Tem um ano para a Copa do Mundo, ter realmente pelo menos certeza. Porque a dúvida, o problema às vezes não é a troca, mas é a dúvida. Como que eu vou lidar? Né? O Juan e o Rodrigo Caetano estão lá, estão tendo que explicar para ele alguma coisa, né? Puxa vida, o que vai acontecer ou não? Não se assuste, nós Eles vão trazer algo. Se tiver algo de insatisfação dele, eu tenho certeza que ele já deixa claro, né? Para falar, poxa vida, eu não quero, para mim do jeito que ficou não dá. Ou, naturalmente, eles vão trazer, falar, ó, não mudou nada, a cabeça dele segue igual, o projeto segue igual, até porque o Fernando deu esse aval. Enfim, isso aí eu acho que é importante para não atrapalhar isso que vai acontecer dentro de campo. Vamos continuar acompanhando. O que aconteceu assim, na leitura de muita gente, no momento em que o ministro Gilmar Mendes, do STF, decide remeter o caso ao Tribunal de Justiça do Rio, a leitura de muita gente antes um forte aliado do Edinaldo, o Gilmar está remetendo o caso a uma esfera em que, para muita gente, a leitura é de que essa decisão de hoje iria acontecer, porque há correntes políticas muito fortes rompidas com o Edinaldo que têm força dentro do judiciário e que essa decisão aconteceria naturalmente. Era uma leitura de muita gente que vive o ambiente político da CBF. Agora, em relação a esse manifesto, ele fala em calendário, ele fala em estrutura de poder, estrutura política descentralizada e competições fortes.
esses 19 signatários desse comunicado estão dispostos a, de fato, reformar o calendário do futebol brasileiro? A abrir mão das 16 datas de estadual que atravancam o nosso calendário? É mais da boca para fora. Que reforma é essa de estrutural? Na verdade, a sensação é o Edinaldo, com a sua dificuldade de gestão, com os erros cometidos, com a sua, em alguns pontos, o seu isolamento político provocado pela forma como ele comandou ou geriu mal, seleção brasileira principalmente, e diversos pontos da CBF, ele foi se isolando a ponto de que a enorme base que o aclamou por unanimidade em março, agora aparentemente soltou a sua mão. É por aí, só para citar, né, não sei qual a relevância disso, mas a principal federação estadual do país, a Federação Paulista de Futebol, não assina o manifesto. A decisão hoje do Tribunal de Justiça do Rio de, mais uma vez, afastar o Edinaldo Rodrigues do comando da CBF e o Sarney... Fernando Sarney, tá certo, né? Achei que estava trocando os nomes, mas tá certo. O Fernando Sarney, um dos vice-presidentes, seria o responsável por convocar novas eleições, anulando, inclusive, o pleito que ocorreu há algumas semanas, que recolocava, né, dava ao Edinaldo mais tempo à frente da CBF. Já a gente traz mais detalhes também sobre essa situação, sobre essa decisão hoje. Ana Flávia Nunes já está com a gente, então, que está acompanhando, né, toda essa repercussão, inclusive pode trazer um pouquinho desse histórico da quinta-feira desse 15 de maio, Ana, explicando desde a decisão, a fala do Edinaldo mais cedo, antes da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio e os próximos passos, né, como fica a CBF nesses dias após a decisão de hoje. Tudo bem, minha amiga? Boa noite, bem-vinda aqui ao Tá Na Área. Oi, Camila, amigos do Tá Na Área, boa noite para vocês, boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Bom, essa decisão que afastou o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF saiu tem cerca de 3 horas, foi por volta de 5 da tarde, né? Decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, o desembargador, nessa decisão, ele nomeou o Fernando Sarney, que é um dos vice-presidentes da CBF, como interventor e determinou, então, que o Sarney convoque eleições o mais rápido possível. O Sarney, inclusive, já assinou o termo de posse na sede do Tribunal de Justiça do Rio, no centro da cidade, e ele agora, inclusive, é aguardado aqui na sede da CBF, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O repórter Rafael Zarco, nosso colega, conversou por telefone mais cedo com o Sarney. E então o Sarney conversou com ele e falou sobre os próximos passos, né? Sarney disse que precisa de 1 ou 2 dias para tomar ciência da situação, mas sem mudanças radicais. Disse também que quer fazer uma eleição com o menor prazo possível e que quer também fazer uma transição democrática. Essa decisão de afastar o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, ela foi tomada a partir de 2 pedidos feitos ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Nesses pedidos feitos pela deputada Daniela do Vaguinho, do União Brasil do Rio, e também pelo Fernando Sarney, agora interventor da CBF, o argumento é o seguinte, de que em um acordo do início do ano teria sido falsificada a assinatura do ex-presidente da CBF, o Coronel Nunes, e que inclusive existiria um laudo pericial confirmando que essa assinatura ela não é verdadeira. A gente lembra que foi esse acordo, que foi assinado inclusive por 5 dirigentes, que encerrou uma ação que questionava o processo eleitoral da CBF e que, na prática, permitiu que o Edinaldo Rodrigues fosse reeleito presidente. Na semana passada, o ministro do STF, o Gilmar Mendes, analisou esse caso e ele não afastou de imediato o Edinaldo, mas determinou o envio do caso, então, ao TJ do Rio para apuração imediata e urgente, o que foi feito hoje. O desembargador Gabriel Zéfiro tentou ouvir o Coronel Nunes na segunda-feira agora, mas o advogado do Coronel Nunes disse que ele não compareceria à audiência por motivos de saúde. Então, o desembargador cancelou essa audiência e hoje, então, tomou a decisão de afastar o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. É importante destacar que cabe recurso à decisão nos tribunais superiores. Essa é a segunda vez que o Edinaldo Rodrigues é destituído da presidência da CBF. Isso já ocorreu em dezembro de 2023 e, nessa ocasião, um mês depois, ele voltou ao cargo após uma decisão do Gilmar Mendes, ministro do STF. A gente não tem um posicionamento do Edinaldo Rodrigues sobre essa decisão depois que a decisão saiu. Mas hoje à tarde, o Edinaldo Rodrigues participou de um congresso da FIFA no Paraguai e ele conversou com jornalistas sobre a situação, né, sobre o possível afastamento e também a assinatura do Coronel Nunes. Quem estava lá acompanhando esse congresso, que conversou com o Edinaldo Rodrigues sobre esse assunto, é o Rafael Sibila. Então a gente agora
fala com o Sibila para trazer todos os detalhes e também o que o Edinaldo falou sobre essa situação, que foi por volta ali de 4h40 da tarde, né, Sibila, pouco antes dele ser afastado, então, do comando aqui da presidência da CBF. Tudo bem, Sibila? Boa noite. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aí no Brasil. Então, a cronologia do Edinaldo nessa semana teve a reunião na terça-feira com os presidentes das federações, explicando a situação. Depois, na quarta-feira, ele vem aqui para o Paraguai para participar do congresso da FIFA. Esse congresso foi realizado hoje, por volta das 13h30 da tarde. Termina o congresso, ele sai de dentro da sede da Conmebol, que foi a sede do congresso, por volta das 4h30, 4h35 da tarde. A gente o vê saindo, o chama e ele conversa com a gente. A entrevista dele é curta, dura 10 minutos, então cerca de 4h45 o Edinaldo se despede da gente, ainda como presidente da CBF, dizendo que estava tranquilo em relação a um possível afastamento, explicando a questão da assinatura do Coronel Nunes e se encaminha até o hotel em que ele estava hospedado, que é um hotel que fica ao lado, é vizinho à sede da Conmebol. Ele foi caminhando para esse hotel. E aí, 10 minutos depois, o nosso celular, a gente já vê a notícia, saiu no GE. Globo, por exemplo, às 5h08 da tarde foi publicada a notícia sobre o afastamento dele. Então ele tinha acabado de conversar com a gente, ainda como presidente da CBF, quando estava no hotel se preparando para pegar o carro e ir ao aeroporto, saiu então a decisão da Justiça de que ele foi afastado. O Edinaldo deixou o hotel sem aí falar com a imprensa, já afastado, e em um avião particular partiu rumo o Rio de Janeiro. Então a gente vai ouvir essa entrevista do Edinaldo minutos antes da notícia do afastamento dele. Eu me sinto tranquilo, quem faz as coisas corretas, ela não tem o que temer, respeitar os posicionamentos e acreditar na justiça. Olha, com certeza absoluta, porque foi o diretor jurídico da CBF, que tem total autonomia e respaldo, e ele, na presença da sua esposa, dona Rosa, e também da sua filha, que também é advogada, o coronel nos assinou com toda a convicção. Na sede da CBF? Não, isso foi lá em Belém. Esteve aqui presente. Viu? Quem esteve também presente, participando do Congresso, convidada para ser uma das delegadas do Brasil, foi a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. E também, antes da notícia do afastamento, ela conversou com a gente e defendeu o Edinaldo Rodrigues. Ela disse que o posicionamento do Palmeiras é de respeitar a Assembleia, porque a Assembleia é soberana, se referindo à eleição do Edinaldo, realizada em março, em que ele foi eleito de forma unânime pelas federações e pelos clubes. E ela disse também que o Palmeiras, o posicionamento do Palmeiras é pela continuidade do Edinaldo e que esses afastamentos, esses processos na justiça atrapalham o trabalho da CBF. Camila. Obrigada, Sibila. Obrigada também, Ana Flávia, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando, inclusive atualizando lá no GE. Globo, para entendermos, acompanhando as decisões judiciais também, né? A gente já tem a repercussão do Fernando Sarney, as decisões que ele pretende tomar, tomando posse nesses dias, de acordo com essa decisão do TJ, e também, segundo a nossa apuração, mais uma vez, o lado do Edinaldo, que espera, nos próximos dias, uma decisão diferente do STF, do Supremo Tribunal Federal. Enfim, toda uma questão jurídica para algo importante demais para o futebol brasileiro, que é o comando da Confederação Brasileira de Futebol, enquanto a gente tem a chegada de um novo treinador, que nesse momento, eu ia dizer assim, não tem chefe, porque o Edinaldo cuidava diretamente do futebol, não colocava alguém nessa função, mas hoje ainda tem uma figura ali do Rodrigo Caetano, que talvez, nesse momento, já que no próximo dia 26 de maio, portanto daqui a 11 dias, o Ancelotti está desembarcando por aqui, Gonza, para ser técnico da seleção brasileira, e no momento, sem saber quem é o presidente da confederação que ele vai defender agora. É uma situação que retrata um pouco o bizarrismo, né, que tem marcado a gestão da CBF. Mas eu acho que, por mais que tenha isso repercussão internacional, mas eu acho que a questão do Ancelotti, ela tá num outro nível. Porque, primeiro, que o Ancelotti é um cara absolutamente antenado, ele sabe, ele não se é que ele já botou a assinatura lá no contrato, ele já sabia a situação. E o Ancelotti, ele quer dirigir a seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele não está preocupado se ele vai ser funcionário do Edinaldo Rodrigues ou do Fernando Sarney ou de algum outro. Ele é funcionário da CBF e ele está ali para cumprir uma função
muito específica, uma missão que para ele pode, enfim, é um grande incentivo. E, em paralelo, eu, sinceramente, não acredito de forma nenhuma que seja Sarney, seja quem for o próximo presidente, vá comprar um barulho de não manter o contrato ou de tirar um cara do tamanho do Ancelotti para colocar, sei lá, qualquer um. Então, eu acho que essa questão da seleção, ela nesse momento, talvez, ela só resvale, evidentemente, na questão que o Sérgio falou, da vergonha, enfim, da bizarrice, mas o trabalho do Ancelotti, espero que não tenha nenhum problema. Embora a gente fique um pouco, né, Serginho? No mínimo com algumas interrogações para um técnico novo que chega à nossa confederação. Eu não tenho certeza nenhuma de que qualquer coisa possa acontecer, até porque o grupo do Fernando Sarney ficou muito incomodado com o anúncio na segunda-feira do Ancelotti para ser uma cortina de fumaça, né? No momento que iria ter uma audiência no TJ do Rio, né? Então, assim, eu prefiro esperar um pouco, inclusive esperar um pouco o próprio Ancelotti. Sim. Porque alguém viu o contrato? Eu não vi o contrato, vocês viram? Dessa vez, pelo menos, o próprio Ancelotti confirmou, né, em entrevista coletiva, que ele chega no dia 26. Mas o Real Madrid, por exemplo, ainda não anunciou nada. Não anunciou a rescisão de contrato. E outra, né? Se de repente, né? O Ancelotti pode dizer, espera um pouquinho, eu assinei com você, não com você. Então, tudo isso é um ponto de interrogação. Vamos ter que aguardar mais um pouquinho, né? Parece que é quase que feito para... a gente queria falar de futebol, não queria? Vamos fazer isso, então. Falar de Flamengo, Libertadores, Brasileiro, tanta coisa legal para falar e a gente fica nesse enrolation aí. Claro, porque também é importante, enfim, a gente continua aguardando essa definição e acompanhando os próximos capítulos, mas a notícia dessa quinta-feira é essa, do Tribunal de Justiça do Rio, de afastar o Edinaldo do comando da presidência da CBF.